Committee da WFS. Nós estamos muito felizes em realizar o primeiro evento da ABA de 2024, criado especialmente para vocês, nossos colegas e profissionais das áreas do ecossistema de marketing e comunicação. Esse é um ano muito especial, pois estamos celebrando 65 anos. A ABA faz 65 anos. Entidade que tem como propósito mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade, e que vem fazendo isso com uma agenda impactante, pioneira e inovadora no decorrer destas mais de 6 décadas. Eu quero iniciar aqui o nosso evento de hoje agradecendo ao nosso amigo e parceiro José Saad, Head de Insights da GoAd Media, que pela quinta vez nos apoia nesta co-curadoria. A gente só não fez esse evento em 2020. Então, é a quinta edição deste evento. A primeira pergunta que nos vem é: por que fazer um download do SXSW? Por que esse festival é tão relevante para os anunciantes? As respostas serão construídas ao longo desta manhã, mas desde já eu destaco o espaço que esse festival conquistou na agenda do marketing. Com um programa multidisciplinar, ambiente propício ao networking, além de pensadores e celebridades nos palcos, o SXSW é um grande fórum que reflete hoje a potência da economia criativa. Nesta edição, um recorde para o Brasil. Nós fomos a maior delegação estrangeira do evento. Mais de 2.500 profissionais do nosso país tomaram conta das ruas de Austin. Para refletir sobre esta potência, nós teremos 4 incríveis painéis. No primeiro, o Saad irá apresentar de forma breve o contexto temático do ano a partir da curadoria da GoAd no evento. Na sequência, o painel vai debater a responsabilidade do mercado na construção de futuros possíveis. Depois, um time de feras vai falar sobre suas jornadas temáticas no evento. E, por fim, nós vamos entender como aplicar os aprendizados no dia a dia do marketing. Nós esperamos que vocês realmente aproveitem esse dia, essas dicas e esses insights. Cada tema e cada profissional que está conosco aqui nesta manhã tem uma contribuição única sobre essa incrível experiência de participar do SXSW. Hora de dar um muito obrigado aos nossos cotistas, aos parceiros estratégicos, parceiros de mídia e apoiadores, parceiros da ABA. São eles: cota bronze desse evento, Meta, UOL, parceiros estratégicos da ABA, Bradesco, Diageo, FSB Comunicação, Google, ID TBWA, Canter e Bop Media, Samsung Eds, UOL. Parceiros de mídia: Alfa FM, Amigos do Mercado, Blog do Adonis, Exame, grandes nomes da propaganda, Grupo Metrópolis, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil, Plurale, Propmark, Record News, Top FM. Parceiros apoiadores: 4x4 Propaganda, Amelie Consulting, Croma, GoAd Media, Social Data, The Group e Siemens. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas pelo chat. Nós agradecemos aos painelistas e moderadores, desde já, que aceitaram esse nosso convite para estarem aqui hoje conosco, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência e o seu tempo. Por favor, cumpram seus tempos de apresentação combinados com a gente. Com isso, nós conseguiremos cumprir o programa com a máxima eficiência. Pontualidade é realmente um valor da ABA. Então, eu convido agora o nosso co-curador, amigo, parceiro, para comentar sobre o contexto temático do SXSW 2024. José Saad Neto, Head de Insights da GoAd Media. É com você, Saad. Obrigado, Sandra. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui nessa manhã.
Eu sou o Saad, para quem não me conhece, eu lidero a área de Insights da GoEd, que é uma rede global de curadoria na área de inovação, comunicação, mídia e marketing. Fazemos 9 anos nesse ano de 2024, então a gente tem aí algum tempo de estrada, principalmente aplicando a nossa metodologia proprietária nos principais festivais do mundo da indústria da economia criativa. O South by Southwest, sem dúvida, é um desses grandes festivais que a gente tem no ano, é o maior em extensão, em agenda de conteúdo, em relevância que conseguiu e conquistou aqui no mercado brasileiro, e por isso se justifica aqui a gente dedicar, junto com a ABA e outras tantas empresas e atores aí do nosso ecossistema da indústria, estão fazendo de forma muito competente a mesma coisa, trazendo aqui para o mercado brasileiro os downloads e as perspectivas e as visões e as reflexões sobre esse evento. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar aqui com um breve contexto macrotemático, antes de passar para os painéis que são de fato. Opa, pronto. Bom, essa curadoria, essa SXSW Insights 2024, ela foi realizada pela GoEd com oferecimento do UOL, que é nosso parceiro já há 6 anos, na realização da apuração, da aplicação dessa metodologia, na interpretação desse festival e também nos downloads que podem ser levados para o mercado agora, juntos com o GoEd e o UOL, basta contactar uma das empresas para receber esse material in company. A narrativa ela foi criada a partir da aplicação da nossa metodologia proprietária no South by Southwest desse ano, que inclui a curadoria humana, ou seja, uma equipe da GoEd de jornalistas, pesquisadores, designers, pensadores, que olham para todos os festivais, conferências, exposições e prêmios que fazem parte ali do ecossistema do South by Southwest, entrevistas qualitativas que a nossa equipe realizou ao longo do festival com palestrantes, pesquisadores e lideranças de marcas e agências brasileiras e globais que estiveram em Austin, e também o AI, o Social Listening, que a gente aplica com uma ferramenta de AI chamada Sensei, para entender se o que a nossa equipe apurou de forma humana foi também o que reverberou nas redes sociais, na perspectiva de quem participou do evento. O cruzamento desses três pilares dão origem, então, a essa narrativa que traz aí uma leitura super macro temática e também verticalizadas de eixos temáticos apresentados no festival. O South by Southwest esse ano aconteceu entre 4 e 16 de março, contando aí todos os festivais que compõem esse ecossistema. A agenda de conteúdo, que é a conferência, foi dividida em 24 trilhas temáticas diferentes, incluindo aí as protagonistas inteligência artificial e creators, até mudanças climáticas e energia. Nesse ano, estima-se que Austin recebeu mais de 250 mil pessoas ao longo de todo o festival. Desse total, 30% são estrangeiros, e o Brasil segue sendo a maior delegação estrangeira. Realmente, o festival conquistou um protagonismo no nosso mercado. Os números não são oficiais, mas estima-se que mais de 3 mil brasileiros passaram pelo South by Southwest nesse ano. Esse é, sem dúvida, um dos encontros mais vibrantes da economia criativa mundial. Celebridades no palco, personalidades, pensadores apresentando pesquisas e um ambiente muito propício para o networking fazem do South by esse evento muito protagonista na indústria. Vale ressaltar, falta diversidade, falta representatividade e falta muita discussão do sul global. E falta também, o festival, como ele cresceu muito, se transformou numa plataforma de negócios, ele perdeu um pouco do seu caráter vanguardista e transgressor. Mas ele ainda é um grande fórum de bom conteúdo para a indústria da economia criativa. Dito isso, a gente chega no contexto macrotemático. E para entender o contexto macrotemático desse ano, eu dou alguns passos para trás. Em 2021, num ano quase pós-pandemia, a gente ainda estava vivendo a pandemia, o festival destacou muito como tema a chamada Low Touch Economy, com o futuro se reconstruindo a partir das interfaces digitais, dos trabalhos remotos e da possibilidade que o mundo precisou encontrar de atuar, se conectar e trabalhar de forma mais remota. Em 2022, foi o ano de destaque do metaverso, impulsionado aí pela mudança de nome e de marca que a Meta fez, mas também como uma consequência dessa low touch economy, que transferiu e transportou muitas das atividades presenciais
para um ambiente mais virtualizado. Naquele ano falamos muito também de Web3, NFT, metaverso e todas as camadas, blockchain, todas as camadas que compõem aí a Web3. Em 2023, no ano passado, a gente teve um protagonismo enorme da inteligência artificial generativa, influenciado pelo lançamento do ChatGPT, que havia acontecido no ano anterior, mas também por toda a escalabilidade que essa tecnologia alcança na geração de conteúdo e o impacto que ela teve aí e tem ainda na indústria da publicidade e do marketing. Em 2024, o que a gente viu foi uma convergência de todas essas tecnologias, fazendo que um dos grandes macrotemas desse ano fosse a convergência tecnológica, onde inteligência artificial cruza de forma muito transversal todas as áreas, indústrias, trilhas temáticas apresentadas no evento, uma tecnologia que se transformou, é muito onipresente nos negócios e nas nossas vidas, e o recoding humano. O que a gente quer dizer com esse recoding humano? Essa convergência tecnológica causa uma série de efeitos positivos e negativos na sociedade. E esses efeitos aí que muitos pesquisadores e palestrantes falaram sobre eles esse ano, eles trazem uma provocação da necessidade de reprogramar e de olhar para a sociedade com outro olhar. Isso traz, então, uma provocação que o festival trouxe muito forte esse ano, que é como reprogramar a sociedade para um contexto de hiperconectividade, onde a inteligência artificial é uma tecnologia no presente, se converge com outras tecnologias, altera a natureza do emprego, do trabalho, muitas das atividades que a gente realiza no dia a dia, e a gente passa, então, a viver num momento de transição. E foi o que a Amy Webb, uma das principais e mais aguardadas palestrantes do ano, CEO e fundadora do Future Today Institute, chamou de geração de transição. Para ele, todos nós vivos hoje fazemos parte de uma geração de transição para uma nova era, que vai ser muito diferente da que a gente vive hoje. Uma era onde a tecnologia deixa de ser só onipresente e passa a ser ubíqua, invisível nas nossas atividades e na nossa sociedade. Ela chamou, então, todas as pessoas vivas hoje, nós, como uma geração transacional para uma nova era. Essa nova era e esse ciclo de convergência tecnológica foi definida pela Amy Webb como superciclo tecnológico. E essa foi uma expressão que ecoou durante todo o festival. O superciclo, na visão da Amy Webb, é a convergência da inteligência artificial, que é uma tecnologia muito protagonista e onipresente nas nossas vidas e nos negócios, com ecossistemas conectados, que inclui relógios, celulares e ambientes que passam a ser conectados também, coletando nossos dados o tempo inteiro, com biotecnologia, que transforma, a partir dessa coleta de dados, agricultura, alimentação e a própria longevidade. Essa convergência dessas três pilares, dessas três tecnologias, nos leva, então, para esse super ciclo tecnológico que, segundo o Future Today Institute, permite que uma nova era transforme a economia, os negócios e a sociedade. Isso causa avanços exponenciais em áreas como saúde e medicina, encurtando, por exemplo, o período de pesquisa e descoberta de novas vacinas, agricultura com a edição de códigos genéticos de planta, tornando a alimentação mais nutritiva, e mobilidade, trazendo aí mobilidade elétrica e autônoma para níveis que a gente não via até então. Mas isso traz também alguns efeitos colaterais negativos, entre eles a obsolescência profissional. Num contexto de superciclo tecnológico, de que forma nós estamos preparando pessoas que não têm uma qualificação necessária para atuar nesse contexto para um novo momento profissional. Epidemia da solidão, que foi outro tema muito emergente no South by Southwest desse ano. O nosso tempo na frente das telas e a vida cada vez mais diante das interfaces digitais faz surgir uma nova epidemia que muitos pesquisadores estão chamando nos Estados Unidos de epidemia da solidão. Uma pesquisa apresentada lá mostra que 1 em cada 4 americanos hoje não tem um amigo e só se relaciona com as pessoas por meio das telas. E, por fim, outro efeito colateral muito abordado no evento foi o Excoded,
onde, a partir do momento que a gente tem os dados e a concentração tecnológica muito nas mãos de poucas empresas e poucas pessoas que programam essas plataformas e programam essas tecnologias excluem, por meios dos códigos, muitos grupos minorizados e marginalizados da sociedade, tornando aí também o Exposed como um efeito colateral super preocupante. Quem falou sobre isso de forma brilhante foi a Joy Bulovin. Ela é cientista, fundadora da Liga de Justiça Algorítmica, uma palestra fantástica, na minha opinião, foi um dos melhores keynotes do South by Southwest desse ano, e ela mostrou muito com a união de arte e ciência como os avanços tecnológicos não regulados e não responsabilizados podem causar danos irreversíveis por conta da programação que exclui pelos códigos. A partir disso, a gente chega na grande provocação do ano, que é sobre accountability, responsabilidade da indústria da economia criativa na construção de futuros possíveis. Estamos, ao menos, fazendo o básico para essa construção ser sustentável, inclusiva, positiva, para que a gente tenha um futuro possível melhor do que a gente tem no presente? E essa provocação, ela ecoa em todos os eixos temáticos mapeados pela curadoria da GoEd esse ano no South by Southwest. Desde inteligência artificial, realidade estendida com foco em computação quântica, health tech com destaque para a telemedicina e para os psicodélicos como tratamentos de trauma, cultura e comunidades com a economia do creator crescendo muito, energia, clima, inclusão e acessibilidade. Todos esses temas marcados transversalmente por essa convergência tecnológica e pela convocatória por mais responsabilidade nas construções de futuros possíveis. Toda essa narrativa está de forma muito detalhada, muito analisada, contextualizada, didática no White Paper SXSW Insights 2024, que a gente está lançando aqui no evento. Basta apontar a câmera do celular aí para o QR Code para acessar o material de graça. Está disponível também no site da GoEd. O UOL também está fazendo uma distribuição desse material a partir de hoje, e por meio deles vocês podem aprofundar todos esses temas. Sem mais delongas, eu paro de compartilhar minha tela aqui agora e já chamando aqui, então, para o primeiro painel, pegando aqui o fio condutor do accountability, do fato de estamos fazendo, de fato, o mínimo pela construção desses futuros possíveis. E quem participa comigo desse papo e me ajuda a construir as respostas aqui são dois atores super importantes e protagonistas que a gente tem hoje na nossa indústria, com esse painel Accountability, a corresponsabilidade do mercado na construção de futuros possíveis. Então, convido aqui para o palco virtual a Giovanna Bressami, que é CMO de Home Care da Unilever, e o Ian Black, CEO da New Vegas. Giovana já está aparecendo aqui, que eu estou vendo. Bom dia, Giovana. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou checando aqui se o Ian está entrando. Foi chamado. Acho que o Ian deve estar se conectando aí para a gente começar o papo. Ele já está entrando, tá, Saad? Um minutinho. Pois vai. Giovana, eu vou batendo papo com você enquanto o Ian vai se conectando e entrando aqui. Primeiro, antes da gente entrar exatamente no tema aqui da qual a responsabilidade, conta para mim como foi o seu South by Southwest, porque ele é uma teia de percepções muito diferentes, né? Cada um tem a sua jornada ali dentro do evento. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua. Sim, é um festival. Eu falo que para mim é um lugar onde eu realmente busco abrir a cabeça e criar repertório, porque é uma infinidade de assuntos, muitas vezes conectados, mas que podem também te levar para caminhos completamente diferentes, né? E o festival ele é um festival que fala muito de inovação, tecnologia, ciência, futuro, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que normalmente é a segunda vez que eu vou, mas do que eu já tinha lido do festival, do que eu experimentei o ano passado e esse ano, normalmente a parte de tecnologia e inovação, ela é muito forte, ela é quase que uma portinha para a gente enxergar o futuro ali, né? Ela te permite encontrar muito do que a gente espera do futuro.
E nesse festival especificamente, eu senti muito o agora, a discussão do agora, do presente, do que a gente vai fazer agora, porque muitas das coisas, e principalmente a inteligência artificial, que acaba ainda sendo a grande temática, ela está acontecendo agora, né? Então é muito aquele sentimento de vamos trocar o pneu com o carro andando. E aí, junto a isso, vem muito tema, na minha opinião, de temas ESG, comportamento humano, né? O ser humano e suas nuances, tomando uma atenção, um share assim das palestras, das trilhas, muito grande também. O que eu achei super interessante e necessário, mas para mim foi um dos grandes destaques. Então, temas como liderança, saúde mental, solidão, como você falou, o futuro do trabalho, como as pessoas estão sendo impactadas pela tecnologia, como a tecnologia pode criar mais distanciamentos ou problemas, ou ela pode, na verdade, ser uma oportunidade para encurtar essas distâncias. Eu tendo a ser mais otimista, então eu acredito mais em ter essa intencionalidade para desenhar o futuro que a gente quer e usar as tecnologias, as inovações, a ciência para levar a gente para esse lugar. Mas sair muito com essa sensação dessa importância de olhar o agora, porque está acontecendo agora, desenhar o que a gente quer, o futuro que a gente quer e colocar intenção para que esse futuro possa acontecer usando a tecnologia como principal aliado e ferramenta. Legal, você trouxe um ponto super interessante, que é o festival South by Southwest, ele sempre se posicionou muito como uma janela para o futuro. E a grande provocação que ele fez esse ano foi, de fato, mostrar que para chegar nesse futuro que a gente desenha de forma mais sustentável, inclusiva, respeitosa, isso depende das escolhas do presente. E aí, puxando exatamente aqui para o tema do nosso painel, na perspectiva de uma marca que você representa, de uma grande marca, um dos maiores anunciantes do mundo, que é a Unilever, quais são as provocações do accountability, da construção de futuros possíveis, que toca muito no negócio de vocês? De que forma você olha para a atuação de uma marca hoje, de forma crítica, a partir da provocação que o festival faz? Ou seja, accountability é a grande provocação do ano. O que dentro de casa eu preciso rever, mudar, melhorar? Legal. Bom, eu acho que assim, Sadi, esse super ciclo de inovação, como ele é chamado, eu acho que acima de tudo ele exige responsabilidade, né? Abre-se um universo de possibilidades, mas também discussões importantes sobre vieses que a gente acaba tendo, direitos autorais, fake news, tem um monte de temas que também vão sendo colocados na mesa, assim como o impacto na saúde mental, na solidão ou felicidade das pessoas, no futuro do trabalho. Tem uma série de conversas que estão acontecendo, então não há dúvidas que é super necessário que a gente consiga, como mundo, porque isso é global, evoluir com regulamentação e como ética, né? Acho que esse é um dos primeiros pontos, e na Unilever, pela forma como a gente faz negócio, isso é fundamental, é um pilar extremamente importante e algo que a gente carrega muito dentro de casa para fazer acontecer. Eu acho que dentro desse contexto, as empresas e as marcas elas têm um papel muito importante, não apenas de fazer parte dessa regulamentação e da gente realmente trabalhar para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, mas é um pouco do que eu falei, como é que eu coloco intenção para mudar? Eu acho que é menos sobre só aceitar e adotar a tecnologia, mas como é que a gente usa o nosso alcance, as nossas possibilidades com marcas, com distribuição de produtos, para guiar a tecnologia, para fazer as coisas acontecerem. Então, para tentar citar aqui alguns exemplos, né? Privacidade e segurança, quando a gente pensa em dados, né? Hoje já se faz muito uso de dados quando a gente faz marketing, quando a gente trabalha negócio, né? Para tomar decisão, para prever, para entender o nosso consumidor, para entender o nosso negócio. E a gente já faz isso tudo com muita ética, com muito cuidado. Mas num momento em que essa história dos dados vai explodir mais ainda e que os dados alimentam os sistemas de inteligência artificial, isso vai ser mais importante ainda. Então, acho que essa é uma das questões, para mim, super importantes. Transparência vai ser muito importante. Então, como a gente, como marca, como negócio, está usando, e essa transparência com o consumidor, com os parceiros, como é que a gente deixa claro o uso e como a gente está fazendo o uso dessas tecnologias.
Para mim tem um ponto fundamental também de equidade e inclusão. Então, a gente sabe que hoje muitos dos sistemas que a gente tem de inteligência artificial, eles acabam bebendo de uma fonte de dados existentes que, de novo, não são muitas vezes representativos, não são, não representam a realidade, não são diversos e inclusivos. E aí eu acho que tem uma questão que não só quando eu penso uma comunicação, ou quando eu penso um parceiro para produzir comigo uma comunicação, um filme ou uma agência, não só nesses momentos eu garantir essas escolhas, quando eu estou montando um time de trabalho, né, eu garantir equidade, diversidade e inclusão, mas como, aí de novo entra a minha palavrinha da vez aqui, que é a intenção. Como é que eu desenho para tentar gerar conteúdos, dados que alimentem esses sistemas e que diminuam essas distâncias, que combatam esses vieses, que sejam, né? Como é que eu alimento para que isso seja mais diverso? Vai depender da gente criar esses conteúdos, da gente criar essa matéria-prima para que os sistemas de inteligência artificial possam absorver e, de alguma forma, se transformar. E aí eu acho que isso vai passar por muitas coisas, porque quando a gente pensa em marketing, por exemplo, tem toda a questão de como a gente vai produzir assets, como a gente vai trabalhar a parte de mídia, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma super oportunidade de customização, de experiência para o consumidor, né? Se você pensar assistentes virtuais, como pode ser muito mais intuitivo, como pode ser muito mais até humano, entre aspas, vamos chamar assim, se a gente trabalhar toda a parte de customizar mídia, produtos, serviços que a gente possa oferecer. Enfim, eu acho que, como eu falei, acho que tem uma série de possibilidades, mas vai fazer parte a gente, como marca, abraçar essa tecnologia, mas guiar e levar para os caminhos e para os futuros que a gente entende que são os que fazem mais sentido. Legal, Giovana, porque o festival, esse ano não, ele já faz isso há algum tempo, né? Ele provoca, tira de uma zona de conforto, muitas vezes coloca em pauta temas sobre os quais a gente já está falando, mas sem sair do lugar. E aí fica a questão: será que o que a gente está fazendo é suficiente? E claramente não é suficiente em vários campos. No campo das pessoas, da formação das novas lideranças, diversidade e inclusão, mudanças climáticas. Então, todo e qualquer investimento que tenha sido feito até hoje tem se mostrado irrisório, principalmente no que vem da indústria, do mercado das empresas. Então, é legal a gente ter essa conversa super franca mesmo, como você está colocando, saindo do campo só da percepção para a intenção e para a ação, que é de fato a convocatória que a gente está tentando fazer muito no mercado. Puxando o Ian para a conversa, bom dia, Ian, bem-vindo. Está no mudo. Mil perdões. A minha casa é cheia de pássaros ao redor, então eu sempre deixo no mudo. Mas aproveito então aqui para desejar Canto dos Pássaros, para desejar bom dia para você, Saad, para você, Giovana, e todo mundo que está nos assistindo aqui. Legal, bom dia, obrigado, Ian. A gente está falando exatamente aqui sobre o tema central do painel, que é accountability, e de que forma o festival tocou cada um de vocês nas grandes provocações do ano. Quais foram para você essas grandes provocações de corresponsabilidade da indústria colocadas em pauta aí pelo South by Southwest? Legal, primeiro parabenizar aí, a Giovana colocou ótimos pontos, então também aí um desafio de não só redundante de acrescentar. O que eu perceba, quando a gente olha para a sociedade como um todo, né, e acho que principalmente nesses últimos talvez 15 ou 20 anos em que as redes sociais elas possibilitaram que uma quantidade significativa de vozes, né, alternativas surgissem, né? Então os debates eles se tornaram muito mais presentes, complexos e mostrando a complexidade dos desafios que a gente tem como sociedade, e, consequentemente, como marcas atuam nesse cenário. Ou seja, esse debate acontece há algum tempo. O que o South by Southwest, na verdade, começa a nos trazer são novas possibilidades de lidar com esses debates, né? Ou novas possibilidades de mediar esses debates, ou, mais ainda, né, novas possibilidades, talvez novas e eficazes possibilidades de promover, de fato, algo material. Porque se a gente for olhar o que a gente tem ao longo desses últimos anos todos, o que a gente tem é uma
pegando um ponto legal que a Giovana falou, é uma intenção sem a materialização, né? Muitas vezes só um discurso que às vezes nem intenção tinha. E agora, quando você tem toda a questão principalmente de inteligência artificial, né? E quando eu penso em inteligência artificial, é uma capacidade nossa de extrapolar uma série de questões de produção, a gente começa a estar num lugar em que só ter um discurso ele começa a ser insuficiente, né? Então, acho que o que o South by Southwest provoca olha, o que a gente tem agora é isso aqui, você não tem mais desculpas, dá para se fazer, dá para se fazer muito, a escala de possibilidades aumentou muito, e daí vem essa coisa que, então, diante dessa inevitabilidade, o que se faz? Né? E esse, para mim, é o grande debate. Obviamente, com coisas já acontecendo. Tá? Eu acho que, para mim, o tema do South by Southwest que eu mais me interessei foi sobre Product Equity, né? Que são principalmente ali um time da Adobe que já trabalha muito com isso, né? Que é diferente do design inclusivo, né? Que é sobre como que eles vão moldando o produto. Não, o Product Equity, ele, na verdade, se preocupa com não só com o próprio design, mas, na verdade, com o como ele está sendo usado, né? Como que as pessoas estão lidando com isso. Ou seja, ali você pode ver na prática como é que uma empresa já está fazendo esse tipo de coisa que a grande maioria ainda está só debatendo. Legal. Esse ponto é bem legal porque ele fez muito parte das temáticas de inclusão e acessibilidade, que foi um tema muito forte esse ano. E aí, enquanto estava acontecendo a palestra da MWeb, com todo mundo, óbvio, na fila ou tentando entrar na palestra da MWeb, estava acontecendo numa outra sala a palestra da VP de inclusão e acessibilidade da Apple, onde ela abriu, numa rara aparição da Apple num festival, numa rara aparição da Apple abrindo ali seus códigos internos, ela mostrou de que forma a empresa planeja, cria, prototipa seus produtos para que a tecnologia, embora muito cara e pouco acessível para todos, para quem pode comprar, seja acessível e inclusiva para todas as pessoas, inclusive as pessoas com alguma deficiência. E foi, de fato, uma palestra muito emocionante e inspiradora, porque você vê que para que a empresa chegue de fato nesse patamar, a inclusão e a acessibilidade, ela não pode ser um discurso, ela precisa ser uma política interna, inclusive considerando essa diversidade dentro de casa. Giovana, você citou um ponto muito interessante que eu trago aqui para a conversa agora. A gente tem um painel curto, mas esse ponto é bem estratégico para abordar, principalmente na perspectiva de uma marca, que é a responsabilidade e o poder que um ator anunciante tem hoje dentro da indústria na definição de fluxos de investimento, que, óbvio, como primeiro critério precisa ser o retorno para o negócio, a gente está na indústria da publicidade, mas que num contexto de corresponsabilidade de construção de futuros, o anunciante tem também o poder na definição desse fluxo com a escolha de parceiros que atuem de forma dentro, digamos, do mantra do ESG, com respeito ambiental, com respeito social, com aspectos de governança corporativa. Isso foi uma discussão muito forte, por exemplo, no South by Southwest em 2020, quando o Human Techlash foi um grande tema lá, com uma cobrança do festival para os anunciantes segurarem os investimentos nas plataformas que até então, na visão ali da discussão, não estavam fazendo a sua lição de casa no que se referia a conteúdo falso, a apresentação de conteúdo sensível. Essa conversa continua, porque a gente vê muitos problemas ainda acontecendo no contexto das plataformas. Como que um anunciante pode usar esse poder que ele tem nas mãos hoje para essa conversa com parceiros, com plataformas de tecnologia e na definição dos seus fluxos? Como isso acontece, como não acontece e o que pode ser feito nesse sentido? Tá, joia. Realmente é uma temática que não é, como você falou, não é de agora, ela tem as suas nuances, suas variações, mas é algo que a gente está sempre discutindo, e com certeza as empresas e as marcas têm responsabilidade sobre o que elas escolhem fazer.
A Unilever já tem uma prática muito forte, quando pensa, como eu comentei, parceiros, então quando a gente escolhe uma agência, quando a gente escolhe uma produtora, quando a gente escolhe um influenciador, é tudo muito pensado de forma realmente intencional para que a gente faça de forma correta, de forma inclusiva, de forma diversa e representativa. E a verdade é que, se eu for pensar, por exemplo, nesse espaço que é o espaço da diversidade, equidade e inclusão, realmente não tem mais desculpas, porque assim, não tem essa história de não, isso aqui não é, eu estou desviando do público que eu quero. Não. O Brasil, por exemplo, se eu estou falando aqui da atuação no Brasil, o Brasil é esse Brasil, e eu quero falar com esse Brasil, eu quero representar esse Brasil, né? Então, realmente fazer a coisa certa e não apostar em algo incerto. Eu acho que tem também a questão, como você colocou, das tecnologias, das plataformas, e por isso que eu falei que acho que quando a gente entra como marca, a gente tem que trabalhar com muita força na questão da privacidade e segurança de dados, a questão da transparência com parceiros, em toda a cadeia, com parceiros, até chegar ao consumidor, e o consumidor entender, né, como a marca está atuando. Mas, por exemplo, esse ano eu assisti uma palestra muito interessante lá no South by, que foi sobre mulheres no esporte, né, e como isso poderia ser muito mais valorizado por marcas, por patrocinadores, etc. Então, eles estavam falando, né, poxa, às vezes as marcas abraçam o território de esporte, não tem por que não abraçar o território de esporte feminino, né? Então, se a gente for pensar o quanto o esporte no Brasil é algo importante, é o que você falou, na hora de decidir um investimento, decidir um patrocínio, como é que eu intencionalmente falo, não, eu vou investir aqui, porque eu estou representando o país, eu estou representando a minha cultura, eu estou representando as pessoas com quem eu quero falar, né? Então, acho que passa por essas escolhas também. Se eu quero fazer da forma correta, se eu quero ser inclusiva, eu tenho que, na hora que eu vou tomar a decisão de onde eu vou colocar o meu dinheiro, colocar nas coisas que a gente entende que fazem a diferença e que realmente são o futuro que a gente acredita que é o futuro correto. Legal, perfeito. Ian, a gente tem no South by Southwest uma crítica bem razoável, inclusive, sobre o evento, em como ele cresceu, se transformou numa plataforma de negócios, com muitas ativações, e ao longo aí de 4 décadas perdeu seu caráter transgressor, vanguardista, de fazer as provocações de fato. Esse ano a gente teve o US Army como um dos patrocinadores, uma montadora, indústria automotiva, muito baseada ainda em combustível fóssil, como um dos patrocinadores. Então, tem muitas discussões ao redor do evento que naturalmente cresceu, se transformou numa plataforma de negócio e que acaba indo para os holofotes aí, com críticas, algumas delas bem razoáveis, outras nem tanto. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para você é: falta muita diversidade no evento, falta de representatividade e falta muitas discussões do sul global também. Como que a gente filtra de fato o que é uma provocação que faz sentido para a construção de um futuro possível na perspectiva do mercado, considerando que o festival ele traz na sua agenda e na sua programação um viés natural de como ele é formado hoje? Como que você olha para para aquela agenda, para aquele programa e para a experiência que você tem lá e filtra de fato o que você pode trazer para casa e quais são essas provocações? Ótima pergunta. Acho que é engraçado que eu estava escrevendo ontem, na verdade, eu estava falando num painel e falando exatamente sobre isso, né? Acho que a primeira coisa a se considerar é que o South by Southwest ele é um evento norte-americano que acontece lá e que traz temas de lá. Acho que um bom exemplo existe um debate acontecendo, e aqui no Brasil com uma certa força, sobre a semana de 4 dias de trabalho, né? E que é uma pauta europeia, ela não é uma pauta norte-americana, tanto que ali não apareceu nada enquanto esse tema ele está ocorrendo. Então, acho que e obviamente o fato desses atravessamentos de patrocinadores e a própria característica do público do festival molda a forma como ele, de fato, ele é apresentado. Acho que isso, mais do que tudo, ele é um incentivo para a gente relembrar cada vez mais que o South by Southwest ele é um recorte, né? E ele definitivamente ele não pode ser encarado como o grande definidor das tendências que a gente vai
atuar, né? Ele é um apresentador de coisas que estão acontecendo no mundo e que, por exemplo, tudo acontece, ele eu acho que é sempre importante, né, que a gente estava falando muito de certezas e incertezas, eu acho que parte desse desafio que a gente tem como diversidade é também trazer uma outra forma de pensar. Acho que o que a gente estava acostumado ao longo de toda a nossa história é sempre um pensamento muito logocêntrico, quer dizer, baseado na certeza e na razão o tempo todo. Só que a realidade ela é completamente feita de incertezas. A complexidade, né, é feita de incerteza. Então, como é que a gente consegue desenvolver um mindset para estar confortável nas incertezas, porque elas são inevitáveis. E por que eu falo esse tipo de coisa? Porque por mais que eu tenha lá uma tecnologia que esteja surgindo, qualquer tecnologia, ela só ganha significado na relação com as pessoas. E como a gente ainda está num lugar muito conceitual, que a gente não tem essas tecnologias materializadas em funcionalidades muito claras, aonde as pessoas vão utilizar e por conta disso elas vão desenvolver uma experiência, e é essa experiência que vai dizer da realidade, a gente tem que tomar muito cuidado de super prever coisas como se a gente quisesse exercer, ou seja, né, essa previsão que a gente tem é quase que pode ser interpretada psicanaliticamente como um exercício de controle do que a gente quer que aconteça, quando, na verdade, o que a gente tem que estar muito preparado para todas as possibilidades de acontecimentos. E aí que é importante, de fato, como se pontuou, essas perspectivas do sul global, e ali eu percebi também que é isso, né? Por mais que teve ótimas apresentações, inclusive por parte de mulheres e muitas mulheres negras, sobre essas perspectivas, ter um olhar muito mais profundo sobre a população brasileira e a cultura brasileira e as culturas brasileiras, porque é só a partir dessa observação, né, e a própria observação de como essas pessoas já se relacionam com marcas hoje, é que a gente começa a, de fato, ter alguma perspectiva coerente e possível do impacto dessas tecnologias e, obviamente, da relevância das marcas por conta disso. Legal. É, chegando já na reta final aqui, minutinhos finais do nosso painel, antes da gente seguir com o evento, eu gostaria das considerações finais de vocês. Primeiro, Giovana, considerando aí essa provocação, accountability, e o que você viu no evento, qual que é o recado final, takeaway que você deixa aqui para o nosso mercado? Sádio, até acho que ligando com o ponto que o Ian acabou de mencionar, você perguntou um pouco sobre esse viés do público que acaba atendendo, e até dos conteúdos apresentados, porque o que você falou é um festival americano, mas não é o primeiro ano, e aposto que não será o último, que existe uma grande parcela de brasileiros no festival, que sim, também não representam a totalidade do Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso é, o fato de ter um monte de brasileiro lá, eu olho com um olhar otimista e um olhar positivo, porque no final do dia, muitas dessas tecnologias, muitas dessas mudanças estão sendo executadas globalmente, muita coisa acontecendo no mercado norte-americano, e pelo menos a gente se atualizando, a gente aprendendo, a gente entendendo como esse mundo está evoluindo, eu acho que é mais provável que a gente consiga se preparar para isso e preparar a nossa sociedade para isso, sabe? O nosso país, para a gente conseguir entrar nessa era, nesse super ciclo tecnológico que já está aqui e que é inevitável, a gente não vai conseguir fugir disso. Então, que pelo menos a gente consiga entender, esteja próximo para poder ter interesse, para poder realmente, como eu falei, guiar e entender como é que a gente vai usar isso aqui, mas vem, obviamente, a palavrinha mágica que você começou o painel falando, que é o accountability, exatamente porque eu não represento a totalidade do Brasil, exatamente porque eu trabalho, por exemplo, com marcas que chegam na casa de 100% dos brasileiros todos os dias, com campanhas que falam com as pessoas, qual é a minha responsabilidade e como eu posso ajudar a fazer com que isso aconteça. Então, acho que eu saio muito com essa questão da intencionalidade, de realmente a gente aproveitar o privilégio de poder estar acessando esse conteúdo e poder realmente fazer a diferença quando a gente fala de marcas brasileiras, produtos brasileiros e pessoas aqui no Brasil. Legal, obrigado, Giovana. Ian, a gente tem um minutinho aí para o seu takeaway. Perfeito. Primeiro, agradecendo essas ótimas interlocuções da Giovana e a tua, mas aqui colocando também, complementando, né? Acho que
ali no South by Southwest teve uma palestra que para mim foi muito interessante, que eram 4 mulheres futuristas falando do futurismo para além da tecnologia, né? E quando o para além, né, esse complemento, né? Então, existe, acho que dentro dessa perspectiva de accountability, da gente olhar, né, e como é que a gente dá conta de todos esses elementos, né, e de todos esses futuros que emergem, né, para que a gente possa, de fato, estar muito alinhado sobre como que a gente se mantém relevante aí como marcas, né, como anunciantes pelos próximos anos, pelas próximas décadas, que vão ser de grandes mudanças. Legal. Giovana e Ian, quero agradecer muito vocês pela conversa franca. Esse é um tema que nem sempre todo mundo topa falar sobre ele, mas a partir da provocação do South by Southwest esse ano, ele se faz super necessário, não só no contexto do festival, mas no contexto do nosso dia a dia mesmo. Nesse sentido, a accountability ficou como uma grande provocação do ano, principalmente no que se refere à construção de futuros possíveis. E essas construções dependem muito das escolhas que a gente faz no presente. Então, nesse sentido, é essa provocação que o festival faz, as escolhas do presente, em várias camadas, nas camadas macro, nas camadas micro, no nosso dia a dia, nas decisões que a gente faz em relação ao nosso estilo de vida e de forma mais macro também nos investimentos e nos projetos que a gente coloca na rua. Mais uma vez, quero agradecer o Ian e a Giovana, obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês, e chamo aqui o segundo painel do nosso evento, agora de manhã, que é de onde vem a inovação. Então, a gente falou dessas provocações, accountability e a provocação para futuros possíveis, mas o South by é um festival de inovação. Da onde vem essa inovação? Das jornadas multidisciplinares, das jornadas individuais, das jornadas coletivas, e para falar sobre isso, eu convido a Carolina Braga, Carol, Head de Planejamento e Insights do UOL, o Eduardo Guedes, que é diretor da ABA e diretor de marketing da Edux, e a Natália Garcia, conselheira da ABA e diretora de marketing do Bradesco. Para mediar essa conversa, a pesquisadora e curadora da GoEd no South by 2024, a Jaqueline Lafloufa. Jaque, é com você. Obrigada, Sade. Obrigada a todos. Bom dia para todo mundo, meus painelistas, o pessoal que está aqui assistindo a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez nesse evento da ABA, junto com a GoEd, para trocar ideias do que a gente viu lá no South by Southwest. Eu acho sempre legal lembrar que a gente está falando de um evento que acontece ao longo de vários dias, com milhares de sessões. Muitas dessas sessões são simultâneas, o Sade já mencionou aqui, né? Você está na MWeb, você pede a Apple, você está na Apple, você pede a MWeb, é sempre bem difícil fazer essas escolhas, e que é visto globalmente como um evento que é um dos principais de inovação. E aí, uma das provocações que a gente faz aqui hoje é perguntar de onde vem essa inovação, né? E quando a gente fala de onde vem, eu acho que a gente pode pensar geograficamente, vem do norte global, vem do sul global, mas a gente também pode pensar que vem das experiências, vem das trocas, vem das discussões, vem das divergências do quando a gente discorda, vem do deslumbramento, do ceticismo de quem acompanha o festival, vem dos ciclos tecnológicos, dos processos, dos movimentos culturais, enfim. Mas o importante é lembrar que isso também surge da mescla de aprendizados que a gente tem. Então, cada um aqui vai ter trilhado um festival diferente. Eu duvido que eu tive a mesma experiência do Edu, da Natália, da Carol. Mas é um pouco disso que a gente quer conversar aqui hoje. Então, eu vou puxar cada um de vocês para contar um pouquinho do como é que foi essa sua programação particular. O que foi a jornada de vocês? O que vocês viram? Como vocês repararam? Cada um vai ter uma experiência diferente, mas eu acredito muito, e acredito que a GoEd também, que essa troca também é uma das riquezas desse festival. Então, eu vou começar aqui em ordem alfabética. Carol, será que a gente pode começar com você? Se você fosse destacar um assunto que chamou sua atenção nessa edição, um pilar de inovação, o que você diria da sua jornada que te chamou a atenção? Podemos começar por mim. Bom dia, Jaque, Natália, Edu. Obrigada aí, Aba e todo mundo que está assistindo a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar um pouco assim da minha jornada, já que eu acho que o festival esse ano ele teve uma iniciativa muito feliz de ter colocado tracks importantes começando meio que no meio para o final do festival, né? Então a gente teve a track de inteligência artificial e a de creator, se não me engano, que começaram meio que lá no final. Então a hora que começa a cair a agenda normalmente, esse foi meu 4º ano no festival, então eu já estava meio acostumada com a ideia de cair a agenda do festival, ela deu um up ali. Então eu tive uma jornada muito feliz ali esse ano no festival,
até porque a última palestra que eu assisti, a última sessão que eu assisti foi, para mim, a melhor. Então, eu tive uma jornada um pouco épica, assim, nesse ano. E aí eu queria... já posso falar das minhas impressões aqui, né? O que eu gostei, eu queria fazer esse paralelo, justamente com a primeira palestra, que foi a abertura, né, a sessão ali com a Eida Limon, que é uma poeta, para contextualizar todo mundo, era uma sessão onde tinha uma poeta, Eida Limon, e uma especialista em missões planetárias da NASA, e elas estavam falando justamente de uma missão na segunda lua de Júpiter, que vai mandar um poema da Eida Limon para lá. E, embora eu não tenha amado essa palestra e tenha achado que talvez ela tenha faltado ali uma integração das duas, porque elas têm contextos muito diferentes, talvez uma mediação ali pudesse ajudar um pouco, eu acho que a ideia do festival de ter colocado essa palestra como abertura, e aí eu vou entender isso como um recado do festival para quem estava ali naquele dia, de colocar a ciência e a arte no mesmo patamar, ali, em pé de igualdade, deu o mesmo tempo de palco para a ciência e para a arte, que no fim das contas é o que faz a gente ser humano, assim, a curiosidade da ciência junto com a emoção da arte ali, eu acho que é isso que vale ser destacado no início do festival, e aí eu já vou casar com a última palestra que eu assisti, que foi a da doutora Joy Bolamini, que até o Saad apresentou aí na curadoria da GOED, que ela mesma, uma cientista e poeta, e que traz esse olhar de poesia e ciência, mas nesse lugar de ativismo mesmo, para contextualizar todo mundo aqui, a doutora Joy, ela tem uma organização chamada Algorithm Justice League, né, a Liga da Justiça Algorítmica, e ela tem ali esse olhar de combater vieses algorítmicos por meio de denúncias, por meio de ativismo mesmo. E ela, lá tanto na poesia como na arte, ela pontua a importância da gente ficar de olho nisso, e também de dizer que não é tarde demais e que a gente não é pequeno demais para fazer a mudança. E aí, só para explicar um pouco do que é a organização dela, eles têm uma organização que olha para viés algorítmico, e ela mesma, essa organização, acabou fazendo com que grandes empresas de tecnologia retirassem produtos do mercado por conta de alguns problemas que ela descobriu ali dentro do algoritmo, né? Então, especialmente ferramentas de identificação facial, que quando a gente coloca lá no PowerPoint que tem 90% de acerto, a gente esquece de olhar recortes específicos de grupos de pessoas, e é exatamente isso que ela endereça. Assim, a ferramenta sequer entendia que uma mulher negra era uma mulher negra, o que dirá que era uma mulher, né? O que dirá qual mulher negra estamos falando. E isso acaba potencializando injustiças também no campo da tecnologia. Então, acho que foi uma jornada que me deu esse olhar de ciência e tecnologia em pé de igualdade, mas a gente tem um monte de coisa para resolver aqui, e que a gente pode ter esse olhar de individual mesmo, nosso, de que a gente não é pequeno demais e que não é tarde demais, que a gente precisa começar a fazer mudanças. E acho que isso casa bastante com o que o painel anterior estava falando sobre intenções, não é? Perfeito, perfeito. E é muito interessante esse pulo que você deu entre duas pessoas que são da arte e também envolvem ciência, né? Bem interessante. A Joy, assim, eu realmente recomendo quem puder assistir, acho que está no YouTube, se não me falha a memória agora, então acho que é bem potente. Edu, acho que ficou difícil agora para você, hein? Ó, a Carol levantou muito a barra aqui, mas eu queria saber, Eduardo, o que você destacaria aqui do que você viu, da tua jornada, se você também se ateve ao mesmo ponto da Carol, se teve alguma outra questão que você gostaria de destacar. Legal, bom dia aí, Jaque, Nath, Carol, obrigado aí, Aba, Sandra. Acho que como todo mundo já falou, né, o evento é um evento bem plural, assim, do ponto de vista de conteúdo, né? Para mim, várias coisas chamaram a atenção, né, mas obviamente eu queria destacar aqui duas coisas. Uma
A Amy Webb, quando ela fala de tecnologia, né, ela compara muito o que a gente está vivendo, ela fala que é o próximo estágio do capitalismo, né? E ela tem um termo que eu achei interessante, que ela chama de GPT, né? Ela fala que é General Purpose Technologies, né? Quer dizer, existem tecnologias de propósito geral que são tecnologias que não só mudam o negócio, mas mudam o ecossistema e as relações, né? Foi assim com a eletricidade, foi assim com celular, foi assim com a internet, e a gente está vivendo esse momento, né? Com inteligência artificial, face computer. E ela dá alguns exemplos interessantes, que ela fala que, por exemplo, né, a gente fala muito de IA, de produção de foto, texto, imagem, mas o que isso vai mudar nas relações e o que isso vai mudar dentro do ecossistema, né? Então, por exemplo, ela fala que no futuro a gente vai ter serviços de trust verification, né? Quer dizer, assim como a gente tem uma validação de uma assinatura num documento, a gente vai ter uma validação de que aquela imagem, e de vários formatos, imagem, áudio, som, vídeo, né? Alguns outros termos que eu também achei interessante, né? No passado, lá 10, 15 anos atrás, muito falava de mobile first, né? Hoje em dia, algumas pessoas lá nos painéis falaram sobre você ser um AI first thinker, né? Quer dizer, a importância do Play Store, ou seja, de você usar, de você praticar, né? E também um tema que é uma discussão, até existe um grupo aí grande aí de pessoas no mundo discutindo, que o AI vai ser capaz de criar o que eles chamam de 1 billion person, né? Quer dizer, os próximos unicórnios vão ser gerados por uma pessoa só. Se no passado a gente tinha aquela imagem de gente dentro de uma faculdade, de uma sala da garagem, né, de uma sala onde nasceram algumas empresas aí, techs, no futuro a gente vai ter, existe até uma aposta de quem vai ser, em que lugar do mundo vai surgir isso, né? Mas o que mais me chamou a atenção aqui, para finalizar, e eu acho que é um pouco assustador, né? Lembra um pouco aí episódios de Black Mirror, né? Para quem assistiu, o como a internet dos sentidos vai mudar a forma como a gente consome e produz conteúdo, né? E aí, quando eu falo isso, eu estou falando dos face computers, né? Quer dizer, hoje a gente já tem aí o Vision Pro, que ainda não está, obviamente, escalado, né? Por uma questão de preço e de distribuição, mas a gente sabe que a adoção de tecnologia está cada vez mais rápida. E essas tecnologias de face computer vão mudar tudo, né? Então, para dar alguns exemplos aqui, desde a forma como os algoritmos vão funcionar, né? Para quem teve a oportunidade de testar o Vision Pro, na hora que você coloca o olho, você tem uma autenticação via olho, né? Igual você hoje coloca no celular o dedão, né? O dedo, você tem que olhar para todos os lados. Em uma das palestras, a Sandy Carter, que também foi brilhante a palestra dela, ela falou que, na verdade, o pensamento vem antes da ação e da intenção. Então, quando você está com o Face Computer, ao invés de você clicar, só o fato de você olhar para uma imagem, tem 60 imagens abertas de fotografia. Você olha para uma imagem, aquela imagem pisca, né? Ao lado de 60 imagens que tem ali. Então, se hoje os algoritmos eles são feitos através dos rastros digitais que a gente deixa com deslize do dedo, né? Vai ser a partir do olhar. E o olhar é um modelo preditivo muito maior, porque você olha para um lugar antes de realizar a ação ou de identificar a sua ação, né? Então, vira um pouco um negócio de futurologia bem diferente, né? E aí, para finalizar, quer dizer, a gente vai ser capaz de... também tinha um conceito muito interessante que trouxeram dentro dessa história, que eram de gêmeos digitais, né? O Digital Twins, quer dizer, as marcas vão coexistir no mundo físico e virtual. Então, você vai ter o show do Rock in Rio e você vai ter alguém assistindo, comprando o ingresso para estar em frente ao palco num lugar premium, né? A mesma coisa um jogo de futebol. Então, imagina, essas duas coisas combinadas, você vai vender ingressos personalizados a partir da intenção dos olhos e podendo instalar de forma infinita ingressos premiums, né? E aí, para finalizar aqui, tinham duas salas, né? Dentro do evento, eu também tem algumas salas com algumas demonstrações, né? De algumas coisas. E tinham duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, que era uma sala onde
você assistir um filme, todo mundo com óculos, né, assistindo o filme, e é um filme que foi premiado da história da Segunda Guerra, mas era um formato totalmente imersivo em primeira pessoa. Então, os filmes vão começar a ser construídos em formato imersivo primeira pessoa, né? E na sala do lado tinha um filme com várias pessoas assistindo, e as pessoas iam alterando a narrativa do filme a partir de um prompt, né? Então, quer dizer, nenhum filme era igual ao outro, né? Eu achei isso interessante, e se a gente, enquanto profissional aqui da indústria, do marketing, pensar como a gente depende da internet, de modelos de algoritmos e de consumir e produzir conteúdo, isso, para mim, a conclusão é que a nossa vida vai ficar ainda mais complexa, né, no futuro, certamente. Sem dúvida, complexo. E a parte boa de estar lá no South by é também experimentar essas coisas, não só do ponto de vista teórico, né? Você estava falando aqui do Apple Vision Pro, que é o que a gente está falando dos computadores faciais, né? Ele sai do bolso e vem para a nossa testa, vamos dizer assim. Mas a gente também teve a chance de ver pessoas utilizando isso durante o festival. Eu, particularmente, achei esquisito, que eram pessoas que estavam no meio de muita gente, mas que me pareciam muito isoladas, o que conecta com a ideia da epidemia da solidão. Então, tem um pouco também do o vai e volta, né? A questão de ter os prós e contras. E, Natália, como é que você complementaria as visões aqui da Carolina e do Edu agora? Nossa, é difícil, né? Porque eu acho que, primeiro, super obrigada pelo convite. Eu acho que os meninos, Carol, Edu, né, já trouxeram aí pautas super relevantes, porque às vezes a gente fala de nomes de destaques, mas isso, o core disso perdurou por várias outras apresentações, né, em salas e em ballrooms ali mais afastados, mas eu acho que eu vou trazer aqui um complemento que talvez eu consiga responder, né, principalmente como o Saad trouxe aí a pergunta inicial de como a gente traz a inovação. A gente traz a inovação diante disso tudo através das pessoas, né? Eu acho que o South by trouxe essa questão da humanização como algo prioritário, né? Minha segunda ida, gosto muito do festival, acho que ele é incrível, mas dos marcos, desde o primeiro, que quebrou inclusive um tabu da expectativa que eu ia de ser muito mais tech do que qualquer outra coisa, traz esse lado humano, e aí você já fala, né, da Radal lá com a questão da epidemia da solidão, que é um pouco do quanto fecha de assuntos que foram discutidos. Então, eu acho que a inovação, ela vem por conta dessas jornadas multidisciplinares. O Edu trouxe essa presença da experiência, que isso foi em vários fóruns destacado como algo que de fato vai acontecer. O modelo preditivo, que é um avanço não só para a gente de marketing, mas do quanto a gente vai ter intenção e os riscos que tem disso, inclusive de repetição de comportamentos, e que a gente não esteja aberto ali para novos ciclos, das preocupações da gente não estar com grupos diferentes e que esses grupos alimentem determinadas informações para que a gente tenha, inclusive, processos de transformação de fato de sociedade, né? E não se baseie extremamente no meu comportamento, na minha íris, na minha vontade, nos meus preconceitos e aquilo se repita. Então, eu acho que o fator humano é a grande inovação, né? Como o homem se adaptar a todas essas transformações, como o homem entrar nesses ciclos de transformação, e a Amy Webb trouxe muito, né? Inclusive usa aí a questão da economia, dos ciclos macroeconômicos, mas para ela dizer que tem caminhos, né, que são cíclicos ali, mas que hoje a gente está vivendo uma era de transformação, que essa geração de transformação tem muita responsabilidade sobre essa atuação humana perante esse desenvolvimento da tecnologia. A gente já viu outros booms tecnológicos, mas esse, de fato, é um experimento e uma transação de um momento que a gente precisa estar preparando a humanidade para alguns próximos anos para frente, que a gente não sabe, nenhum bate ali o carimbo de quando é esse 100% dessa transformação tecnológica. Inclusive, a MWeb traz esse aspecto até da questão dos governos estarem atentos a isso, né? De criar o ciclo de transformação nesses governos, estarem atentos a essas pessoas, para que isso, de novo, através dos modelos de preconceito e de repetição de fatos, a gente não isole cada vez mais núcleos de sociedade e diminua e aumente, né, a dispersão ali entre as classes sociais. Eu acho que tem um outro ponto que aí a Amy Gallo traz muito forte, que quando a gente fala de inovação, está intrinsecamente ligado à gestão de conflitos, né? Quanto mais polaridades eu tenho, quanto mais diferenças ali entre opiniões e baixa escuta, eu tenho uma questão de conflito, e esses conflitos
sempre foram vistos como algo negativo e que agora, de novo, o ser humano, como grande inovador, precisa estar disposto a saber conviver com os conflitos e potencializar, e nós, inclusive, na figura de líderes, não de líderes empresariais, mas de líderes de atitude, de comportamento em grupos que vivemos, saber dosar e fazer com que esses conflitos sejam feitos, inclusive, de maneiras produtivas, né? Ela traz alguns aspectos, que é da escuta ativa, que eu acho que isso é super importante trazer aqui para o ambiente de aprendizado e de inovação. Ela traz o outro aspecto, inclusive, da fofoca como algo positivo. Não sei se todos vocês assistiram a palestra dela, mas ela traz que a fofoca, de fato, é um ponto para que a gente consiga gerenciar a possibilidade desses conflitos não se tornarem conflitos negativos, e sim conflitos de audiências diferentes, que a gente possa interligar e tirar proveito, né, dali do melhor do conteúdo. Enfim, então eu acho que se a gente for tratar aqui um elemento importantíssimo que ficou para mim do South by, foi a questão do homem, né, do quanto a inovação depende do homem e da forma como o homem está preocupado em colaborar com o outro, e não necessariamente para si próprio. Então, eu acho que esse aspecto, fora tudo que meus colegas trouxeram aí de tecnologia, eu acho que pode ser um elemento super inovador, né? E que talvez as falas aqui a gente não fosse trazer. Perfeito, Natália, da fofoca edificante até a geração de transição ali que a gente fala, né? E foi uma convocatória muito forte que a MWeb fez aí, do tipo, olha, a gente precisa que os governos tenham departamentos de transição, porque vai ser um processo complicado, não vamos fazer sozinhos, não vai ser um player só que vai resolver. Então, acho que tem esse lado, né? Não só a humanidade, vamos falar assim, mas a humanidade como uma forma coletiva, não é uma pessoa, um homem ou uma mulher que vai resolver, mas é todo mundo junto. Até Se vocês porque, me... né? Até porque, já que só te contribuindo aí, a gente fala essa coisa que o Edu trouxe do preditivo, que ia estar muito no meu pitch aqui, é uma coisa super preocupante, né? Porque você costuma replicar ações e comportamentos de determinadas classes. E hoje a gente viu que a máquina, ela aprende aquilo que a gente pratica. Então, quem está usando a máquina? A gente olha alguns aspectos ali de que a cada 10 líderes, né, 3 utilizam a inteligência artificial hoje. Então, esses líderes quem são? São pessoas, talvez, com preconceitos, nichadas em um determinado fórum, com acesso a determinadas informações. Então, talvez a repetição disso irá produzir máquinas que desemboquem sempre as mesmas teorias e não necessariamente uma colaboração ou uma intersecção entre sociedades diferentes que a gente vive hoje no mundo. Então, eu acho que esse é um tom de preocupação mesmo e de alerta, e que eu acho que a gente tem que discutir. Perfeito. Eu vou continuar com você, Natália, mas eu vou trocar um pouquinho aqui o ângulo da nossa conversa, porque aí até vou contar para vocês um pouquinho do que foi uma percepção que eu tive ali, de forma bem breve. Eu estava acompanhando o South by, tentando achar um fio, e de repente eu percebi que, na minha imaginação aqui, na minha percepção, talvez a visão seja uma coisa muito importante, né? Mais do que a gente adotar uma tecnologia ou sair correndo para uma determinada direção, é entender o que a gente vai fazer com aquilo, o que a gente está imaginando. Teve muita palestra que trazia o que a gente chama de design especulativo, que é imaginar um e se, né? E se isso der certo, se isso der errado, se for usado para o bem ou para o mal. E essa parte dos ICs ganhou uma estrutura muito bonitinha para mim quando eu assisti uma palestra do setor espacial, em que você falava que, puxa, primeiro você tem que ter uma visão, eu quero sair e explorar o espaço. Depois você tem que ter uma série de testes, eu consigo colocar um foguete numa órbita espacial? Qual a regulação? Quem cuida? Como é que eu faço? Para depois você chegar numa aplicação comercial, que é, puxa, vou colocar satélites no espaço, vou começar a usar isso comercialmente. Então também tem um caminho que a gente pode usar ali. E o fato de eu ter pensado nisso numa palestra que estava completamente fora das minhas trilhas, que era uma palestra espacial, me traz aqui para o questionamento de vocês. Eu queria saber, começando aqui pela Natália, o que vocês viram que não estava muito ligado ao marketing no primeiro momento? De repente você caiu numa palestra sem querer, errou a programação, ou alguém te convidou para ir em alguma coisa diferente, e que você falou, puxa, isso tem uma aplicação aqui. Tem algum destaque que você faria nesse sentido, Natália? Uma coisa que saiu um pouco da caixinha, mas que você falou, puxa, no fim do dia também me aplica aqui no meu trabalho. Eu acho que, pelo contrário, eu fui muito pouco nas experiências de marketing, tá? Eu acho que lá você tem aquela segregação por hotéis, e eu fui no Marriott, tipo, acho que 2 palestras. Foi uma coisa muito pontual ali, né? Eu tive nessa experiência do VR lá, do Experience mesmo, que a gente entra ali no filme e tal, mas muito pouco. Então, eu acho que tudo contribui muito para essa formação do que eu trazer e como aplicar. Eu acho que tem uma coisa que me chamou muita atenção, a Carol falou no início, né, sobre a poetisa lá e a NASA.
que eu acho que foi muito marcante para mim, que é essa questão da arte associada à tecnologia, né? E diante de tudo aqui que eu falei sobre a humanização e tal. Então, assim, para mim me chamou muita atenção na hora, eu estava lá para assistir a palestra da sequência, né? Não fui por conta da palestra, não sei se meus colegas foi igual, mas para mim foi uma grande surpresa, porque a gente nunca para pensar que uma poetisa podia estar vinculada num projeto Júpiter da NASA, sim, na minha cabeça, tá? Então, eu acho que essa forma de quebrar paradigmas e trazer isso para a aplicação do dia a dia, ela é super importante. Então, mescla de elementos que não estão ali no que a gente chama de tech, e ter uma perspectiva, inclusive, de você estar deixando, que foi o que me chamou a atenção, é você parar para pensar que ali, inclusive, tem uma possibilidade da gente deixar lá o formato de linguagem que a gente atua hoje, escrito para quem sabe lá quem irá ver isso mais para frente. Então, esse foi um insight que me provocou muito, e eu acho que quando eu volto para cá, eu tento fazer com que talvez as interações tão especializadas deixem de ser tão especializadas e a gente comece a fazer provocações de esteiras multidisciplinares, né, de contribuição de áreas que, às vezes, dentro do próprio marketing são tão super apartadas, tipo pesquisa e talvez a turma de criação, e que a gente comece a aproximar mais esses fóruns que não necessariamente são fóruns que, na nossa vida pregressa, estavam ali estabelecidos como squads apartadas, né? Então, eu acho que esse foi um ponto que eu trouxe muito forte em mim, por conta dessa provocação ali da poetisa dentro da palestra da NASA, tá? Perfeito, legal. Até assim, para contextualizar quem de repente não teve experiência de dia, a Natália citou aqui que tem os hotéis, né? Às vezes as trilhas estão focadas em hotéis. E eu pelo menos corro muito para um lado e para o outro ali. Eu acho, nossa, eu tenho uma que eu quero ver aqui, aí de repente corre para o segundo hotel, corre para o terceiro hotel. E tem também esse jeitinho de falar, puxa, eu quero assistir aquela palestra que vai estar um pouco mais cheia, deixa eu entrar na anterior, já arranjar meu espacinho e ficar ali bem. Por isso que ela falou que ela pegou uma sem querer, porque ela estava esperando a próxima. Eduardo, eu queria saber de você também, se teve algum tópico surpreendente que você trouxe. Não sei se você também tem uma jornada parecida com a da Natália, que, puxa, não, eu vou completamente fora da minha caixinha exatamente para me inspirar. Legal. Eu fui novato, né, de assistir a cidade esse ano, já acompanhava, né, já consumi o conteúdo fora, mas foi a primeira vez. Eu acho que antes de eu ir, né, fui em algumas curadorias, né, alguns uploads, né, e todo mundo falava disso, dessa pluralidade do evento, né. Eu acho que o lugar desse evento é exatamente esse, né? Uma cidade estranha, até o slogan de Austin aqui, Austin Weird, né? É uma cidade que respira inovação no meio de um estado super conservador, com temas diferentes, né? Porque você tem ali de psicodélicos a conteúdo, tecnologia, ciência, e pessoas de origens diferentes, né? E é justamente na interseção que mora essa combustão, né? Mas para mim o que chamou a atenção e acho que no final, apesar da pergunta ser o que não tem a ver com marketing, apesar de parecer que não tem a ver com marketing, no final acaba convergindo, né? Mas me chamou muito a atenção essa discussão da tecnologia, mas também da questão do humano, né? Como a Natália colocou aí. Então, em várias palestras a gente ouviu sobre o tema de epidemia da solidão, era da infelicidade, a importância da pauta da saúde mental, né? Isso que chamou a atenção. Eu queria ir muito na palestra do pessoal que fez lá o Tudo ao Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, né? O filme lá que foi premiado. E foi uma palestra bem interessante lá dos Daniels, né? E a outra também, uma palestra interessante, é a palestra I Miss You When You Are Next to Me, né? Que também falava um pouco disso. E no final, e também tinha algumas outras palestras falando sobre respeito, relações nos trabalhos e tal, como a Nath já colocou. Mas para mim, como mensagem assim que chama a atenção, é que no final, nessa era de infelicidade ou epidemia da solidão, não é a falta de tempo. Uma das palestras falava isso, não é sobre falta de tempo, né? É sobre conexões de verdade. E a felicidade tem a ver sobre conexões de verdade. Uma pesquisa que durou uma das pesquisas mais longas do mundo, que eles traquearam pessoas do início da vida até o final da vida, tiveram
vários pesquisadores ao longo do estudo, provou que no final da vida o que torna pessoas mais felizes não é dinheiro, não é a saúde, não é o trabalho, não é o sucesso. São pessoas que nutriram conexões verdadeiras, né, dentro do seu círculo de amigos. E aí, junto com isso, conectando uma outra palestra que falava que o que traz essas conexões de verdade? São histórias, né? Histórias conectam pessoas, né? Então, eu acho que, apesar da pauta de saúde mental, de relações e tal, parecer que não tem a ver com marketing, né? Ver com marketing, porque qual legado de bem-estar individual e coletivo a gente, como profissional de marca, deixa, e, ao mesmo tempo, qual o resíduo, né? Toda indústria tem um resíduo, né? A gente pode achar que a nossa indústria, às vezes, é um pouco mais cheirosinha do que a do outro, né? Que não produz tanto resíduo e tal, mas a gente produz muito resíduo, inclusive, né? E especialmente tempo de tela. O nível de Sem investimento que dúvida. todos nós colocamos aqui em mídia digital, no meu caso aqui é mais de 70% do investimento. Então, qual o nosso papel, né, enquanto profissional de marketing, dentro de uma pauta de saúde mental e de felicidade, que parece que não tem a ver, né, mas no final tem tudo a ver, né? E como a gente cuida disso dentro da narrativa da marca e do legado que a gente deixa. Perfeito. Carol, para a gente fechar com você, o que você diria que foi algo que você já tinha citado, né? Então, não sei aqui se eu vou pedir para você se repetir, mas o que você acha que chamou a atenção e que parecia que não tinha conexão, mas no final do dia tinha, sim? Tinha assim, meu rolê quase aleatório desse ano foi seguir uma palestrante que eu tinha assistido no ano passado, que ela é uma professora do Departamento de Jornalismo da Universidade de Boston, que ela chama Joan Donovan. E ela, ano passado, ela tinha feito uma sessão para falar do impacto dos memes na derrocada da democracia norte-americana. E aí, esse ano ela estava lá de novo, eu falei, vou assistir o que ela tem para falar esse ano. E ela estava num painel com outras 3 mulheres, e o assunto do painel era sobre inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial nas eleições. E aí a gente começa, é isso, né? A gente está na palestra e começa a pensar em outras coisas que não estão ali na palestra. E aí a gente tem que lembrar que esse ano, 2024, é o ano que mais teremos eleições neste planeta na história, né? São 80 países, cerca de 80 países, que entrarão, ou já estão em período eleitoral no mundo. A gente está falando aí de uma população, mais da metade da população adulta do planeta que vai para as urnas esse ano. E isso tem um poder de reconfigurar a ordem global de política econômica, de como a gente vê o mundo, como a gente lida com o mundo e, obviamente, como a gente se comunica. Então, no fim das contas, acaba virando tudo também sobre marketing, né? E aí, no meio da palestra, ela estava esperando alguma coisa muito inovadora para entender como que a inteligência artificial vai impactar nas eleições. Elas estavam falando dos Estados Unidos, é um festival americano, os Estados Unidos estão, né, em campanha pré-eleitoral presidencial. E, no fim das contas, o que essa professora, junto com as outras mulheres que estavam lá, falaram, além de uma coisa interessante que a gente deveria olhar muito mais para verificação de conteúdo do que na caça de conteúdos fake, que é o olhar de verificar conteúdo, de ter conteúdo check, é mais interessante do que ficar caçando o que é falso ou não, porque isso a gente não vai ter controle. O ponto ali delas é que a desinformação e os deepfakes e todas as coisas mais refinadas no ponto de desinformação que a gente tem, elas só são relevantes quando elas ganham escala. E onde elas ganham escala? Nas plataformas. Então, a gente acaba caindo num novo velho problema aqui, que são as plataformas, né? Então, aí a gente, é isso, eu começo a pensar justamente sobre como cobrar essas plataformas, porque o problema, a gente volta para o mesmo problema de sempre, assim. Então, eu acho que essa é um grande ponto daí da gente sair pensando como CPFs e como CNPJs também, nesse ponto de vista. Perfeito, é um rolê aleatório que não foi tão aleatório assim no final, né? Você já tinha uma base ali, deu para perceber.
Gente, queria muito agradecer vocês todos aqui. Eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo aqui sai desse debate, desse painel muito mais inspirado com insights do que entrou. Obrigada, Carolina, Eduardo, Natália, pelas percepções de vocês. Sade, é contigo. Obrigado, Jaque. Obrigado, Carol, Edu, Natália. Bem rica a discussão. Interessante sublinhar aqui, lançar a luz aqui sobre um ponto dessa discussão, que no momento que a gente está falando sobre as origens e os processos de inovação, o South by coloca na mesa a interseção entre arte, tecnologia e diálogo. Na arte, talvez more aí a grande necessidade de contemplação humana para a gente pegar tudo que a tecnologia permite e usar a favor, de fato, da humanidade. Então, o festival fez essa provocação em alguns painéis, inclusive no keynote de abertura, como a Carol colocou. Seguindo aqui com o terceiro e último painel dessa manhã, depois de falar das origens da inovação, a gente vai entrar num papo agora, tentar pelo menos, né? O Edu vai ter essa missão de entrar num um papo mais prático. A partir das reflexões que o South by provoca, como aplicar os aprendizados do festival dentro das empresas. Mais de 3 mil brasileiros lá, voltamos para casa, e agora? Como fazer das nossas empresas e do nosso mercado um mercado mais inovador e conectado a todas essas transversalidades e temas? Para participar da conversa, vamos ter aqui o André Svarkman, que é diretor da aba e CMO do grupo DPSP, a Ana Esteves, que também é diretora da aba e gerente de Branding, Advertising e Mídia da Petrobras, a Camila Costa, que é CEO e sócia da ID TBWA, a Melissa Vogel, que é CEO da Cantar Ibope Media, e a Paula Saião, que é CMO do Banco do Brasil. Um super time de feras aqui que vai ser mediadas pelo Eduardo Zanelato, que é diretor da Ágora e também foi curador da GoEd nessa edição do South by. Com você, Edu. Bom dia, pessoal. Obrigado, Saad. Bom dia, Ana, André, Camila, Melissa, Paula. É muito bom ter vocês aqui hoje. Como a gente tem muita gente brilhante aqui para compartilhar insights, eu já vou começar com a primeira pergunta. Vou seguir aqui a Jaque na ordem alfabética. Então, Ana, vou começar com você e depois peço então que André, Camila, Melissa e Paula também tragam suas contribuições. Mas queria começar perguntando justamente qual é o caminho que vocês percorrem a partir do momento que vocês chegam de volta aqui no Brasil para decodificar tudo que vocês ouviram e trazer um pouco mais para o dia a dia, inspirar os times, mas também gerar transformação nos negócios que vocês lideram e nas indústrias nas quais vocês trabalham. Assim, qual que é o passo 2 pós-SXSW? Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia aqui, Paula, André, Sage, Melissa, Camila, Edu, obrigada, Aba. A gente passa lá, né, no SXSW 9 dias, né, consumindo, né, conteúdo de diversas formas, formatos e temáticas diferentes. E aí a gente vem com, né, a gente entrou no avião de volta. E aí fica aquela, né, dá aquela ansiedade de, bem, agora, né? Eu vi, eu falei, eu conectei com o mundo, estou vendo o que vai acontecer nos próximos 10 anos, né? A gente aí, né, estamos sob o céu do superciclo, mas agora no meu dia a dia, como é que isso deságua aqui no que a gente faz, né, com as equipes? Né? E aí a gente vai, e aí isso vai aumentando, né, essa ansiedade um pouco que a gente vai recebendo diversos downloads sobre o evento, opiniões de veteranos, de pessoas que estão há 20 anos no evento, mas sinceramente, assim, é difícil você estar lá e chegar aqui e falar assim, bem, agora eu estou com uma ferramenta que eu vou aplicar agora, nesse momento, no que eu faço, né? Essa correlação, ela não é imediata, né? E o que a gente olha muito, e aí um pouco do olhar, que uma das palestras que me impactou bastante foi do Ian Baycraft, né? Ele fez uma palestra, ele é um futurologista, né? Mas que focou sobre a questão do trabalho, né? Da inteligência artificial aplicada ao trabalho, né? Ele chama de time de bilhões, né?
E isso me fez refletir bastante sobre até o que a gente conversou, que a gente viu no outro painel, sobre o que eu sou também uma pessoa hiper otimista, vejo o copo sempre meio cheio, principalmente com a questão da inteligência artificial, mas a gente entender o ponto crítico da inteligência artificial aplicada no nosso trabalho, na nossa vida. E aí se a inteligência artificial ela vai vai nos trazer uma otimização de processos, e aí olhando para os processos que a gente tem no nosso, na nossa atividade, na nossa empresa, até na nossa vida, como é que, qual é o nosso senso crítico com as equipes com que a gente, com que trabalhamos, a ponto de instigar a essas equipes, da gente mesmo quebrar silos dentro das nossas organizações, porque não é não sou a Ana que foi, que teve no SX, que vai trazer insights, que vai instigar a equipe na qual eu trabalho aqui conjunto, mas assim, mas é toda uma empresa, é todo um país que que precisa precisa pensar criticamente o processo aí que a gente está vivendo. E no trabalho, eu acho que é isso, a gente trazer esse pensamento para dentro, olhar os processos que a gente tem e tentar entender dentro de KPIs quais são as ferramentas ou que tipo de tecnologia, conseguir identificar que tipo de tecnologia que a gente pode trazer e aplicar e olhando os processos que a gente tem no nosso dia a dia. Acho que esse foi a palestra do Ian, ele trouxe isso, como a gente pode ser um generalista criativo, que ele chama, que é você conseguir identificar essas tecnologias, conseguir conectar diversos parceiros dentro desse processo todo. Como é que a gente liga os bots, os bots daqui da comunicação aqui na Petrobras, com os bots dos meus parceiros, das agências que trabalham comigo, como é que a gente faz essas ligações para a gente ter uma melhoria no nosso processo, e aí tem um senso crítico, o que a gente faz com o tempo de algumas atividades que a gente vai otimizar, para onde a gente vai canalizar esse tempo, Aí para dentro do trabalho, para canalizar para dar mais qualidade de vida para as equipes, de qualidade de vida de trabalho, para dar mais tempo para as pessoas se capacitarem. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer essa leitura conjunto aí. Então, é um pouco, a gente não consegue trazer algo pronto, É um processo que começa. Perfeito. André, conta aí pra gente qual o seu percurso. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Para mim, o começo desse painel já é uma honra similar à abertura do SXSW, porque é um prazer, com o Edu ajudando a organizar, eu ser o único homem no painel liderado por mulheres, e foi assim que abriu o SXSW. Eu acho que essas pequenas demonstrações e esses pequenos indícios de que a gente está caminhando para um futuro melhor. E, para mim, o SXSW, eu resumi numa das conversas, ou algumas que eu tive, para mim foi um oceano de 2 dedos de profundidade. E porque tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, inclusive de música e de cinema e tudo, e ao mesmo tempo a profundidade lá que é possível de se adquirir, ela é muito pequena. Mas para mim, quando a gente olha para o oceano e vê o horizonte longínquo, a gente só precisa ver a superfície, na verdade. Então lá nos dá essa visão de um horizonte muito amplo, mas a gente tem que escolher onde é que a gente quer mergulhar para daí sim ir na profundidade, E então, o primeiro, para mim, aprendizado foi realmente sobre a diversidade, uma visão de que a diversidade está cada vez mais forte e de que isso precisa ser aplicado no nosso dia a dia. Sim, sem meias palavras, a gente ainda é um pouco tímido quando a gente fala disso, e não é brincadeira, não. A gente vive num ambiente, no Brasil e no mundo, ainda muito preconceituoso e muito racista,
e lá a gente começa a ver em Austin, claro, dentro do mundo ocidental americano, uma diversidade maior de perfis e de olhares. O segundo ponto é sobre isso mesmo, de poder chegar e falar, cara, é um monte de possibilidades, não tem uma verdade absoluta. Então vamos parar de achar que a gente tem que sempre voltar com aquele insight escritinho do que eu aprendi e vou aplicar, né? Porque não precisa, né? A gente pode voltar com uma série de visões do que eu vou testar e aprender, né? Do que eu vou de fato fazer de testes e ver para onde eu vou me aprofundar. E no final, só para fechar, e coincidentemente, falando sobre como que a gente está trazendo isso para a realidade também, no caso do grupo DPSP, onde hoje eu tenho a posição de liderar aqui a inovação e marketing, eu estava de manhã fazendo justamente uma participação num evento para a liderança do grupo sobre insights do SXSW, né? Sempre aquela cobrança de vamos trazer os insights. E eu tracei 5 coisas ligadas à minha posição de marketing aqui, que foi, a primeira foi, a gente tem que parar de falar para as pessoas que ela tem que comprar. As pessoas não querem mais ouvir ordem, imperação, e falar vem, vem. É muita informação. A gente precisa fazer com que a pessoa queira se relacionar com aquilo que a gente tem a oferecer, seja uma marca, um serviço, um produto. Então, isso, dentro de um monte de coisa que eu ouvi lá, foi uma das coisas que eu tirei. A segunda é, cara, a gente tem que dizer que as pessoas podem mais, inclusive podem pagar mais. Essa coisa da gente sempre querer dizer que a gente é barato, vem, uma coisa muito varejo, que é onde eu estou há 2 décadas, as pessoas elas não querem se sentir mal, pobres e que você não pode. Ao contrário, você pode, né? Você pode mais. Então, isso é um segundo aprendizado bem ligado ao meu negócio. O terceiro é sobre realmente você propagar os seus diferenciais e walk the talk, né? Não dá mais para a gente falar coisas que a gente não faz, não funciona mais. Isso está muito no hype da IA, todo mundo falando que faz um monte de coisa de IA, e aí a gente foi lá ouvir, e a gente ouve os maiores especialistas do mundo de IA, por exemplo, o CEO da Adobe, e ela fala, nós estamos aprendendo o que é isso. Então, assim, se a CEO da Adobe, num evento de futuro, fala, nós estamos aprendendo, desculpa, acho que talvez nenhum de nós possa ter a pretensão de dizer, não, eu já estou usando, eu já sei o que eu estou fazendo e como eu vou aplicar. A quarta é, não use demasiado positivismo. A sociedade está crítica, está com medo do que está acontecendo, as coisas são legais, não dá para ser pessimista, mas temos que ter cuidado com o excesso de positivismo, porque ele está parecendo demasiadamente fake. E por fim, que eu achei muito interessante, o último, que é deliberadamente use e crie o seu caminho dentro da sua empresa. Não tem regra mais clara. Claro que tem a ciência base daquilo que cada um de nós como marqueteiros, que parte dos 4 Ps e vai para o marketing 360 e todos nós passamos essa onda do atual performance growth e tudo mais, mas na verdade cara, estamos num momento de criação de como é que a gente vai fazer o futuro daquilo que a gente faz. Então, deliberadamente crie métodos novos e métodos únicos de fazer, com os riscos e a responsabilidade que isso exige. Acho que é um pouco isso que eu resumiria. Boa, brigadão. Acho muito bom você ter falado isso por fim, que um dos painéis que eu estava, que eram só profissionais de plataformas, uma das pessoas de plataforma falou, eu não lembro o nome agora exatamente da pessoa, mas ela falou, hoje em dia não dá pra gente falar de dado isolado, é dado com feeling. E aí eu achei muito irônico, né? Porque minha primeira participação foi em 2018, e era 100%, assim, os dados vão nos salvar, tudo estará milimetricamente calculado e tal, e agora é assim, não, calma, vamos dar um passo para trás e contextualizar as coisas. Camila, queria te ouvir um pouquinho para o seu contexto, né, de liderança de agência, que é um mercado que está super também se transformando. Queria entender aí como você traz para o time. Imagino que outras pessoas também deviam estar por lá, mas também como isso, como você traz para o dia a dia e também o que mais ressoou para você durante essa edição do South by. Perfeito, obrigada aí a todo mundo, bom dia. Eu acho que a agência, né, o papel da agência no SX, acho que tem muito a ver com o que o André trouxe. A gente precisa cobrir, né, ser muito generalista, até porque depois a gente tem que se aprofundar em várias coisas na nossa perspectiva, não dá mesmo para ir sozinho, né? Então a gente foi esse ano num time de 4 pessoas, porque acho que a primeira
A primeira preocupação é olhar para a cultura, olhar para comportamento, né? Porque se a gente, dentro desse contexto de não imposição, se a gente não aprender como é que a gente realmente cria relevância para as marcas e se insere nessa nova cultura que está mudando tanto com tecnologia, né? Que está mudando tanto com tudo que a gente vê lá em termos de ferramenta, né? Em termos de canais. Então, a nossa primeira preocupação é para a cultura, é para o comportamento. A criatividade, ela tem um papel, né, de conseguir posicionar e diferenciar as marcas para esse novo contexto. Então, a gente precisa ser generalista nesse ponto, mas eu acho que trazendo para aplicação, que é o que você provocou a gente, né, no dia a dia, a gente foi lá olhando muito na perspectiva também dos nossos clientes, né? Então, o que eu fiquei muito impressionada desse ano é sobre a profundidade que se deu nas questões das mudanças energéticas, né? E a gente tem CPFL aqui, então a gente teve que ir descendo dentro de cada contexto, no contexto da telecomunicação, que também está mudando muito, no contexto da mobilidade, o que isso impacta também outras indústrias como seguro. Então, assim, eu acho que para tornar prático e todos os downloads de conteúdo, e ainda bem, né, que o conteúdo chega mais fácil para a gente hoje em dia, a gente realmente trabalhar nas aplicações práticas, né, da gente realmente descer dentro de cada indústria e conseguir fazer um deep dive para poder trazer relevância, para poder trazer o próximo passo da inovação, para poder trazer referências práticas, né? Eu acho que esse tem sido muito do nosso papel ao ir lá absorver tudo isso e poder realmente transformar isso em projeto e transformar isso em tudo que a gente faz além da comunicação, porque a nossa perspectiva aqui é de realmente criar essas plataformas de crescimento para o negócio. Então, não adianta só, né, olhar em relação ao que está acontecendo, mas essa aplicação é o que realmente vai diferenciar até que venham as próximas ondas, né? Porque a gente tem que estar sempre um passo à frente. Eu acho que esse foi o nosso mood desse ano, de poder aprofundar em algumas indústrias para realmente trazer essa visão mais prática. Legal, obrigado. Melissa, para você, eu repito a pergunta, mas também pedindo essa leitura de alguém que está muito acostumada, né, a trabalhar com dados, com pesquisa, como navegar nesse oceano de 2 dedos de profundidade, aqui emprestando a expressão do André, que eu achei ótima. Bom, vamos lá, gente. Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Foi a minha primeira vez, foi meu primeiro SX, eu nunca tinha ido. E eu já saí daqui com... então você vai morrer de fomo lá, você vai ficar morrendo de medo de perder as coisas, muito ou pouca coisa. E de verdade, eu fui com essa sensação. Eu encontrei até o Saad, logo no primeiro dia eu falei, Saad, como é que eu me navego, que eu me localizo aqui? Passando do primeiro dia, eu entendi e falei, não, o SX é feito para isso, deixa eu transformar isso numa coisa boa, deixa eu transformar isso num gatilho para que eu busque me aprofundar nesse oceano de 2 dedos depois e quando eu quiser. E o mais bacana do SX é viver aquele ambiente. A Camila falou super bem, o conteúdo vai chegar de algum jeito, mas o bacana é estar lá na palestra, ter um insight, se desconectar de algum assunto sobre o dia a dia, um cafezinho. Os grupos de WhatsApp são muito bacanas, porque cada um vê dentro de um prisma diferente, dentro de um ângulo que você não tinha percebido, né? Você consegue ter esse conteúdo, tanto é que como você faz a aplicação prática? Eu fiz download aqui para o meu time, né? Quando eu fiz o download, claro, você passa pelos aprendizados, você passa pelas tendências, mas o que eu falei para ele é exatamente isso. Repliquem essa minha experiência para a vida de vocês. Como é que vocês replicam isso? Assim, eu vou dar um guide aqui de tudo que eu achei bacana. Tá o link aqui, entra no YouTube, vai lá, eu baixo para vocês a transcrição, mas o importante é que depois que vocês consumirem, vejam com a sua lente, vejam com o seu olhar. E aí a gente abre um espaço para a nossa conversa após. Então, eu acho que muito do meu papel é facilitar, né, aqui na organização, esse estímulo para curiosidade, uma coisa super importante que é o aprendizado coletivo. Eu nunca achei que a gente pudesse aprender e se estimular de uma maneira coletiva dessa forma. Então, para mim, essa é a minha forma de aplicar. Assim, não fico buscando, esse conhecimento eu vou aplicar aqui, não. Eu acho que é muito mais uma questão de conceito geral e amplo, além, claro, dos fragmentos, né, e da profundidade de algum tema específico. Como é que eu trago, né, para a nossa indústria? É verdade.
Eu adorei quando você falou dados e sentimento e feeling. Então, para mim, tem uma coisa que ficou muito marcada nesse SX, foi meu primeiro, que é a preocupação está na inovação, na tecnologia por ela mesma, mas como nós vamos adotá-la e como isso vai impactar comportamento. E no final das contas, é o que eu sempre falo, a minha atividade é uma atividade muito mais humana, né, do que uma atividade estatística de dados. Eu estou contando histórias através dos dados, eu estou descobrindo, né, tendências, estou aplicando nos negócios. Então, para mim, o olhar do SX é esse, né? Eu estou olhando para a tecnologia hoje, ela está nascendo, ela acontece, ela ganha adoção e vai impactar o futuro. E é esse futuro aonde permeia o consumidor, e aqui, claro, muito mais focada também em dados para a publicidade, para o mercado, assim, como que as pessoas estão reagindo a esse universo? Então, para a gente é super importante até para a gente desenhar, né? O que faz falta, os próximos estudos, qual é a plataforma, que modelo que a gente tem que medir. Então, é muito com essa visão mais de como humanizar a tecnologia, os dados e como trazer isso para o nosso dia a dia. Legal. Agora, Paula, você conta um pouquinho para a gente, assim, como foi essa experiência e como você pensa em trazer aplicações para o dia a dia. Então, primeiro agradecer, é uma honra estar aqui com esse time maravilhoso. Acho que estou assistindo desde o começo o painel, acho que foi muito falado. Eu vou tentar trazer um pouquinho para a minha experiência e para o meu trabalho. Né? Quando eu cheguei, foi esse mix, né, de sentimentos, né? Passado, futuro, o que vê. O que mais me surpreendeu, apesar da IA estar permeando todas as discussões, foi realmente a questão da gestão de pessoas e da economia criativa, né? A gente sabe que assim, uma constatação não dá para a gente não pensar na inteligência artificial nos nossos processos, a gente já experimenta isso quando a gente faz a comunicação nas plataformas, né? Visando uma comunicação mais assertiva, uma conversão, uma experiência mais fluida, mas a IA, a gente escutou muito que na IA não há diversidade. Então, assim, esse componente, essa coisa também da gente estar fazendo essa comunicação para essa geração da transição, né? E a gente experimentou aqui, eu experimentei como CMO uma pandemia, né? E a gente viu dentro do mercado financeiro, né, como isso afetou a forma das pessoas se relacionarem com o banco de verdade. E aí eu tô com a Ana, né, na coisa do futuro do trabalho, no IAN, que isso me surpreendeu muito, porque casou com um projeto que a gente tem feito no banco, que é justamente olhar para as agências, né? Eu fui explicar, outro dia trouxe. Selecionei uma pessoa que veio da agência para trabalhar aqui no marketing comigo. E falei para minha filha de 8 anos, estava contando essa história, né? Que ela é uma menina super jovem, blogueirinha e tal. E aí a gente aproveitou esse talento. E a minha filha perguntou o que é uma agência. E eu não consegui explicar para ela o que é uma agência. Porque eu falei, é um lugar onde você abre a conta, aí ela, né, já foi criada, já estava no beta da conta para crianças que a gente lançou aqui, então, assim, eu não conseguia explicar para ela qual que era essa função. E aí, essa coisa do futuro do trabalho aplicado para cá, muito que, né, o Ian falou, que a sociedade ela vai criar tempo para fazer o que realmente importa. E nesse projeto que a gente tem feito, inicialmente com marketing, que é unir e se relacionar, né, olhar a agência daquele ponto, a agência como um ponto de encontro, inclusive de cultura, inclusive de relacionamento, né? Além do core, que é a cultura, o esporte, eu me deparei muito com o trabalho dos caixas, né? Com esses trabalhos que são trabalhos massivos, né? E com as incertezas dos próprios funcionários aqui do banco, né? De que vou perder o emprego, de que a tecnologia, e assim, uma luta quase
contra tudo isso. E lá nesse experimento, a gente está fazendo até lá no Porto Digital, já vou convidar todo mundo lá para ver, né? Você vê essa transformação disso, né? Que vai ser o valor das marcas, eles tendem a crescer com a criatividade, com a gente fazendo o que realmente importa, com a gente sendo mais denso na escuta, né, das pessoas. A professora Bené trouxe muito isso, da necessidade da escuta, muito nos painéis. E assim, que foi para mim super também surpreendente que eu conectei aqui, que conecta um pouco com a atuação além do core do banco, que é essa atuação na cultura, né, na vocação do banco de servir ao país, além do core business, na cultura e no esporte e que tem a ver, né, com esse marketing, com a posição, com as nossas escolhas, foi o painel da ciência e da arte, né, que você viu a Lori ali, chefe da NASA, né, com uma poetisa, trazendo o que a gente sempre busca aqui nos nossos trabalhos do dia a dia, que é esse mistério e essa busca pela beleza, né? Então, assim, as pessoas não odeiam os anúncios, elas odeiam anúncios mal feitos, né? Isso eu escutei também. E a gente também quer crentes, né? A gente não quer mais fãs, sem falar da palavra fã, mas fãs realmente verdadeiros. Então é isso, para mim ficou numa aplicação aqui que marketing, cultura, comunidade, colaboração. Essa loja em Recife é uma loja colaborativa, onde a gente pensa até em eficiência de custos para a própria sustentabilidade da empresa. E assim, para terminar, aceitar que a gente não tem controle completo mais da nossa marca, né? Isso aí. É um Total. fato, porque se a gente pensa aí que nos próximos 5 anos a gente vai viver transformações, né, de quase 100 anos, é surreal e surpreendente. Mas acho que é isso, Edu. Boa. Gente, agora a gente tem mais 7 minutinhos só de painel, então eu vou pedir para todo mundo fazer uma fala final, e aí eu vou fazer uma provocação que sai um pouco do script que a gente tinha combinado, mas que é alguma fala, alguma coisa que vocês ouviram que inspirou vocês. Porque eu acho que também parte de como a gente aplica as coisas é como a gente sai de lá inspirado, não necessariamente com um ferramental, né? Mas com essa fala de alguém que movimentou. Acho que a Paula já trouxe um pouco isso. Eu vou citar, porque acho que é uma marca brasileira, a gente deveria valorizar o trabalho, que acho que a Natura soube propor um painel super relevante, que não levou só brasileiros para o painel, e levou 2 ativistas e topou entrar numa discussão super delicada sobre preservação do meio ambiente, num contexto polarizado, e levou 2 ativistas que fizeram falas muito poderosas. E eu deixo para mim, assim, foi a fala da Chay Suruí, que é ativista indígena brasileira, que falou muito do futuro como um retorno um resgate da nossa ancestralidade, e eu acho que é super importante a gente também aqui, como brasileiros, olhar para os povos originários que estavam aqui muito antes do Brasil ser o Brasil, e eu acho que talvez tragam muitas soluções. Então, eu queria pedir para cada um de vocês, vou fazer a ordem inversa, aí vou começar com a Paula, pedir para a Paula deixar o ponto de Legal. introdução dela. Legal, eu tô com você, assim, a Chay, ela teve com a gente lá em Nova York por ocasião das discussões da ONU, a gente conversou bastante e eu participei de vários painéis que ela fez, e eu acho que é isso mesmo. O que fica para mim é que a IA não tem diversidade. E que quando a gente olha para o Brasil e olha para toda essa discussão ambiental, a gente vê muito aquela imagem do drone, né, em cima, assim, da mata. É essa a imagem que a gente vê. E a gente precisa ver o que está debaixo dessa mata, né, que existe uma cultura muito forte, existem pessoas, né, que sabem cuidar daquele ecossistema e daquele ambiente, a coisa da biodiversidade muito forte. É o nosso S do ESG, e a gente tem ali, dentro do contexto mundo, né, com a nossa Amazônia e o nosso país, uma responsabilidade e tem que ter uma liderança muito forte, né, nessas discussões. Então, ela ter esse lugar de fala, a gente ter mais diversidade, né, não só no evento, mas também olhar para as novas tecnologias e ver que
falta esse componente, né, na inteligência artificial aí, o da diversidade. Boa. Agora, Melissa. Bom, uma coisa que, na verdade, não foi uma frase, mas o que eu notei em alguns painéis é um apelo para que a gente volte a acreditar ou investir em ciência. Muito interessante, né? Você está no evento de tecnologia, quando você vê as 10 tendências do MIT, a Elizabeth está lá e fala, gente, assinem a nossa revista, assinem qualquer revista de ciência. Eu fui num painel do Hurley, que é que o cara tem uma startup de ciência quântica. O cara teve que provar que ciência funciona atirando camiseta para a plateia, começando com um estilingue, com a mão, com um estilingue e com uma catapulta. Gente, a ciência funciona, a ciência existe, estamos aqui para isso. E aí eu volto um pouco para a nossa atuação, né? Para a nossa atuação, para a minha atuação de dados, pesquisas, os métodos funcionam. Eles existem, eles são para ser discutidos e pensados. Então, para mim, essa é uma mensagem super importante. Como que a gente volta, né, num ambiente altamente tecnológico e inovador, para uma coisa comportamental, né, num ambiente tão polarizado como nós temos. Então, isso, para mim, mexeu bastante comigo, além, não vou nem repetir da questão da ciência e da arte, tá, que é da tecnologia e do humano, mas, para mim, eu acho que fica essa mensagem entre tantas outras. Legal, obrigado. Camila. Bom, acho que para mim, a gente já falou um pouco da diversidade na questão aí da AI, e eu acho que para mim a questão ética ainda vai demorar muito para a gente conseguir entender esse processo, se é que a gente vai conseguir entender ele como um todo, para que existam regulações gerais. Eu acho que, né, principalmente o governo brasileiro, assim como aconteceu lá atrás com o LGPD, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para conseguir regular tudo isso. Então, eu quero trazer de volta, pelo menos eu saí com essa sensação, de trazer de volta a responsabilidade individual em cima da AI. Né? Eu acho que isso me chamou muita atenção. Eu olhei para muitos painéis sobre ética em AI, acho que aconteceram menos discussões do que deveriam, apesar de todo mundo ter pincelado, né, esse ponto, sobre as big techs, como é que as big techs e as novas empresas estão olhando para isso, mas eu queria de verdade aproveitar esse painel para trazer a responsabilidade pessoal sobre a ética na AI. Não vai ter regulação geral tão cedo, então tem que partir da gente, essa responsabilidade no uso, na adoção e como que a gente vai aplicar isso aos nossos negócios, porque muitas vezes o olhar pelo resultado, né, o olhar para se lucrar em cima de AI pode passar por cima das pessoas e da sociedade se o indivíduo não tiver essa responsabilidade. Então, acho que é esse o recado que eu quero trazer. Boa, obrigado. André e Ana, vou dar um minutinho para cada um aqui, senão estamos puxando de orelha, então vamos lá. Vamos lá, um minutinho então. Para mim, acho que a frase que mais me marcou foi no painel que a Laurie Segal entrevistou o Greg Brockman do ChatGPT, e na verdade não veio de nenhum dos dois, veio de uma das pessoas que levantou para fazer uma pergunta, e que o cara começou a frase falando: eu trabalho com IA e até um ano e meio atrás eu tinha que explicar para todo mundo o que eu fazia. Agora todo mundo tem uma opinião sobre o que eu faço, não preciso mais explicar. E isso, para mim, foi marcante não só por IA também, mas por tudo que a gente faz, e ligado ao que a Paula falou das nossas marcas, que a gente não tem mais controle. Até um tempo a gente tinha que explicar o que a gente fazia, o que a gente vendia, o que eram as nossas marcas. Hoje, todo mundo já tem uma opinião. O nosso trabalho é lidar com essas opiniões e não mais explicar o que a gente faz. Então, esse foi meu minuto. Muito obrigado. Ana? Eu vou trazer a frase do Hugh Forrest no fechamento do SXSW. E ele fez essa pergunta 2 vezes na hora que ele estava fazendo o fechamento, como nós vamos garantir que as conexões continuem humanas? Né? E aí ele conecta aí, né, com o que a Camila aqui também trouxe, a nossa responsabilidade, e ele fala, né, do papel que a gente está num momento, né, com AI, para a gente não infligir no mesmo erro que tivemos com as redes sociais. Então, assim, né, a gente enquanto, né, sociedade, erramos, né, e aí estamos aqui tentando correr atrás de alguma
de alguma forma, disso, né, ser melhor para todos, né? E a gente não está tendo muito sucesso. Então, ele traz esse contexto, né, do IA para esse momento, né? Como é que, para a gente não. Ele repete 2 vezes, né, antes de fechar, ele falou: como é que a gente faz para a gente garantir que o AI vai trazer. A gente não vai abandonar as conexões humanas e que a gente não incorra, né, nos erros que fizemos com as redes sociais, a nossa responsabilidade. Eu acho que o SXSW ele não, ele tem esse papel de ser esse evento, né, gigante no sentido, né, de discussões, de público, enfim, de várias identidades ali do festival, mas assim, da gente fazer isso que estamos fazendo aqui, como que a gente coletivamente pode pensar algo e, né, propositivo para esse caminho. Eu acho que é esse que ficou para mim assim como final de festival. Perfeito. Gente, queria agradecer demais o tempo e a presença de vocês aqui. Acho que foi super legal. Agradecer de novo o Saad e a Sandra pelo convite aqui da mediação. É sempre um prazer estar aqui. Saad, é com você. Obrigado, Edu, André, Ana, Camila, Melissa, Paula. Esse papo me leva muito para uma conclusão aqui, antes de passar para a Sandra, pegando um gancho do que o André disse e a Paula reforçou, que é o mindset do aprendiz. É tão bom estar na posição de aprendiz dentro de um festival como o South by Southwest, sentar, assistir as palestras, absorver o conteúdo, porque o mundo hoje tem tanto guru, tem tanta gente com opinião super formada sobre tudo, e a gente aqui na Goethe procura fugir um pouco, inclusive, desses fóruns e ir nos fóruns onde a construção é mais coletiva, mais colaborativa, porque somos todos aprendizes e estamos colaborativamente co-criando e construindo esse futuro que o festival tenta abrir as janelas dele para que a gente possa construir. Então, o mindset de aprendiz é um grande takeaway para a gente ficar aqui e encerrar esse evento. Eu quero agradecer mais uma vez o tempo de vocês, agradecer a Aba, a Sandra, pelo espaço da gente fazer esse download mais uma vez aqui com o mercado brasileiro. São muitos os downloads que estão acontecendo. Eu quero reforçar muito e celebrar a quantidade de empresas que hoje estão indo para o festival e fazendo esses downloads no Brasil, porque o nosso mercado só tem a ganhar com isso. Nosso paper está à disposição, a contratação das palestras em companhia também estão à disposição do mercado. Mais uma vez, obrigado, Sandra, obrigado, Aba, e até a próxima, pessoal. Saad, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria, apoio, co-curadoria, pela 5ª vez. Que maravilha esse download do SXSW que nós tivemos ao longo dessa manhã, começando pontualmente às 9, estamos terminando às 11, conforme prometido. A aba tem como missão antecipar tendências e abrir o diálogo para debater os principais desafios da nossa indústria, em prol da evolução do marketing, e o qual defendemos que seja cada vez mais ético, diverso, responsável, inovador e criativo. Obrigada, Saad, Ian, Giovana, Carol, Edu, Nath, Jaque, André, Ana, Camila, Mel, Paula e Edu Zanelato, pela sua participação nesse ABA 65 anos, SXSW Insights by Goethe. Vocês se dispuseram a doar o seu precioso tempo para compartilhar hoje essa diversidade de olhares e experiências sobre esse festival de inovação e criatividade, que pautará ainda muitas de nossas conversas e estratégias ao longo deste ano todo. Dividir o seu tempo, conhecimento e experiência é mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade, o propósito da aba. Espero que todos levem consigo os insights aqui debatidos, capazes de ajudar no seu dia a dia pessoal e profissional. Nos vemos no próximo evento da aba 65 anos, que será o Cannes Insights by Goethe, em 25 de julho. Até lá. Obrigada, pessoal. You get to hear me now.